Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir. Diz assim o texto sagrado: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus vesse assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Alguém disse assim, que a ansiedade é o mal do século, né? Desse século atual. Talvez do século passado também. Mas esse terceiro milênio, ou esse século, tem sido marcado por muita ansiedade. As pessoas são muito ansiosas. Muito ansiosas. As pessoas sofrem por aquilo que não aconteceu, talvez mais do que por aquilo que esteja acontecendo. Tem pessoa que entra em martírio por aquilo que ocorreu lá atrás, quando não dá para mudar, né? Você não consegue voltar no passado e mudar o curso dos acontecimentos. Você pode mudar algumas situações, algum pedido de perdão, alguma reconciliação, algum acerto financeiro, mas o passado passou. O futuro, é importante que tenhamos cuidado para com o futuro, lógico que sim. Nós não podemos ser irresponsáveis e descuidarmos do nosso futuro. Porém, nós não podemos também sofrer. Tem gente que sofre demais quando pensa no que vai acontecer. Jesus termina esse texto dizendo assim: portanto, o que é portanto? Por tudo isso aqui que falei, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por que vocês estão inquietos com o dia de amanhã? E ele fala algo interessante: pois o amanhã trará os seus cuidados, ou até os seus males. Basta o dia o seu próprio mal. Então a gente tem que focar no problema do dia, na necessidade do momento, ter ali experiências com Deus e alcançar a solução. Se você ficar sofrendo demais pelo que não aconteceu, além de você não ter uma solução para isso, você poderá chegar amanhã e pensar: que bobagem, eu sofri tanto e deu tudo tão certo. Na verdade, para nós que conhecemos e servimos a Deus, sempre dá certo. Ainda que não estejamos crendo tanto assim, mas dá certo, porque Deus, Ele é Pai. Ele é o Pai de todos. E Ele quer o nosso melhor. Nós estamos aqui no Sermão do Monte, talvez o maior sermão da história. Talvez não, o maior sermão que já se ouviu. Jesus vai ensinar tantas coisas nesse sermão, tantas coisas, e
E hoje eu quero focar aqui nesse capítulo 6. Você vê, o sermão é 5, 6 e 7, tão longo que é. E quero ficar aqui nessa passagem da ansiedade. Ele, reunido ali os discípulos e alguns fariseus que também ali estavam, ele vai falar: por que andeis ansiosos? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Aquela época, preocupar com a comida, a bebida, era muito mais normal do que hoje. Hoje nós temos, especialmente no Brasil, espero que continuemos tendo alimento em abundância. Espero isso. Mas nós temos, né? O alimento não é caro. Você vai ao mercado, pode ter subido um pouco, mas a gente consegue comprar o suficiente sem uma dificuldade maior, né? Tem gente que fala que vai comer picanha. Talvez você não consiga comer a picanha por aí todo dia, mas consegue ter uma boa alimentação. Mas naquela época era mais complicado. Quando Jesus falou isso aqui, tinha um contexto. Não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vão beber, pelo que vão vestir. As vestes também eram mais difíceis do que hoje. Pensando aqui no Brasil, pensando aqui no sul do Brasil, pensando aqui em Maringá, né? E ele vai falar aqui das aves dos céus que não semeiam. Você já viu uma ave sair semeando? Não, você não viu. E colhendo. Talvez ela vai lá e vai dar uma bicada para se alimentar, mas ela não vai colher, não vai guardar no celeiro. E as aves têm alimento. E elas sobrevivem. E sobrevivem bem. É interessante isso. E o Senhor vai falando o valor, e ele insiste, ele vai dizer depois que nem Salomão, e Salomão se vestia bem, se vestiu como os lírios do campo. Olha que Salomão fora o rei mais rico da história, ninguém teve tanta coisa quanto Salomão. E quando comparado com as plantas, vai ver que Salomão não ganhava dos lírios do campo. Então eu falo, mas se Deus vesse assim a erva, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós. E ele vai falando, ele vai insistindo, e ele vai falar de a gente buscar o seu reino, e termina dizendo: não fiqueis inquietos. Então, com base nesse texto, desejo ministrar ao teu coração o tema. Diga assim: como vencer a ansiedade? Você é ansioso? Você é ansiosa? Você está aí pensando, fica ali naquele dia, e agora? Vai dar certo? Não vai dar certo? Vou terminar aquilo? Não vou terminar? O ser humano é um ser complicado, né? Quando você vai no campo, você vê os animais, eu tenho a impressão que os animais vivem uma vida muito boa, né? Eu gosto da área rural. Nós temos a chácara do Presmar, e eu gosto no final do dia, no início da noite, olhar do outro lado, tem ali, eu não sei se é uma chácara de lazer, se é um sítio, eu acho que é um sítio assim, de trabalho, e eu gosto de ver os animais naquele início de noite caminhando, e eu tenho a impressão que eles estão vivendo um vidão ali, né? Eles não sabem o que é inflação, aumento da gasolina, eles não sabem que vai ter eleição no Brasil, eles nunca ouviram falar de uma pesquisa eleitoral, eles não sabem de nada disso, e eles estão ali, né, e eles vão andando, eu vou observando, eu fico focado assim no animal daquele, depois eu mudo para o outro, e parece que um está mais alegre do que o outro, e a gente está sentado ali pensando, e amanhã tal, a igreja, eu tenho que fazer aquilo, e aquele outro, eu sou pastor, eu acabo pensando mais nisso, e vou pensando numa pessoa que sofreu ou não sofreu. É interessante, a gente vai, e começa a pensar na vida, e a gente tem que construir. Deus olha do céu e fala: eu te dou tudo, você está aí esquentando a cabeça por quê? Mas o ser humano, ele tende à ansiedade, tende a ser ansioso, tende a ter uma preocupação maior do que deveria. É o mal desse século? Sem dúvida. A internet te deixa ansioso? Deixa. O smartphone, ele dá cãibra no dedo se a pessoa não tocar ali. Ele fica pensando: qual é a notícia? Entra no Face, entra no Instagram, entra no Twitter, aí tem alguma coisa particular, e a pessoa quer saber.
O que vai acontecer? E fica naquela preocupação, e ansiedade. Muitas vezes vai dormir à noite e não dorme bem, porque passou um dia ansioso. Se você chegar em casa e ficar ali focado em problemas, você não consegue dormir bem. Se você chegar em casa agora, nós vamos sair daqui 9 horas, você vai chegar 9h15, 9h30, você vai tomar um cafezinho, né? Ou algo mais. Se você relaxar, tomar uma boa água também, dá uma relaxada. Quando você deitar, né, doutora? Tem uma médica que pode falar, eu tenho um médico ali, tem 2 doutores, um de cada lado aqui. A pessoa vai dormir melhor. Não vai dormir melhor? Não vai? A pessoa vai chegar. Agora, se você chegar lá, ficar focado ali, e coisa, a internet, e a televisão, e o problema. Tem gente que vai assistir um filme, ele assiste um filme de suspense. Deve estar com raiva da vida, né? Porque parece que o homem com a faca, em vez de chegar atrás daquela porta, vai chegar atrás da porta da gente. E fica num filme de suspense, de terror, eu acredito que ninguém assiste, né? E a pessoa sofrendo. Um dia falou: o senhor gosta de filme? Eu gosto. Qual? Eu gosto de comédia, e a comédia tem que ser romântica. Aí eu assisto com a Jussiene, a comédia romântica. Ela gosta muito do romance, eu gosto da comédia. Quando junta as duas coisas é boa, para dar risada. Você vai assistir uma coisa, dá risada, né? Se for o torcedor de um time, é um sofrimento, né? A pessoa, você vai chegar em casa, o Felipe vai chegar em casa daqui a pouco, né? Ele tem um time para torcer, é difícil. O Maurício, que é atleticano mineiro, vai chegar, Felipe, e vai dar risada. O que acontecer para ele ali é lucro. Mas a vida é assim, ansiosa, da ansiedade da gente. Até isso da ansiedade, né? Quem vai ganhar? Quem vai perder? Então, como a gente pode viver e vencer a ansiedade? Vamos lá. Diga assim, o óbvio, confiando em Deus. Olha o versículo 26, o início, ou a boa parte dele. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Interessante, não fala ali, contudo, o Pai Celeste das aves a sustenta. Está dizendo vosso, está falando com o ser humano. Os outros animais são apenas criaturas criadas com um objetivo determinado. E vivem bem. O que eu estou dizendo ali dos animais, ali tem cavalo, tem vaca, tem outro. Toda vez que eu olho lá, eles estão bem mesmo, pelo menos passa isso. Estão comendo bem, alimentando bem, não tem tantos problemas. Por quê? Porque o animal, ele tem que viver um momento de cada vez. Aqui está uma chave de uma questão, a gente viver um momento de cada vez. A gente quer viver o momento atual, o momento daqui a pouco, de amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite. E quando a gente começa a viver muitos momentos de uma vez, a gente não confia em Deus. Porque a gente começa a projetar e a planejar coisas que a gente não sabe como vai ocorrer. Você pode projetar alguma coisa para amanhã e amanhã chovendo, não vai dar para você fazer o que você queria, e você passou um tempão pensando naquilo. Então, o que o Senhor quer nos ensinar aqui? Que a gente vai vencer a ansiedade quando a gente confia no Senhor. Senhor, eu estou aqui, né? Eu tenho uma conta para pagar amanhã, não sei como, né? Mas o Senhor vai me ajudar. Aí você confiou. Deus é obrigado a pagar a tua conta? Lógico que não, mas Ele pode dar um jeito. Ele pode te ensinar alguma coisa, Ele pode abrir uma porta, né? Você tem um problema para resolver familiar, se você sofrer demais, o problema não tem solução. Mas se você confiar em Deus, se tranquilizar no Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar uma ideia bacana para resolver o problema com o filho. Olha, filho está daquele jeito, mas ele vai. Se você ficar muito nervoso ou nervosa, você vai tentar resolver o problema e vai piorar a situação. Todas as vezes que a gente vai com ansiedade tentar resolver as nossas dificuldades, nós pioramos. Você já notou aquilo? Não tem nada ruim que não possa piorar, é mais ou menos assim que a gente faz. A gente, em vez de buscar uma coisa melhor, a gente acaba encontrando uma pior, uma solução que na verdade não é solução. Então está faltando alguma coisa para você?
Na verdade, todo mundo tem falta de alguma coisa. Pode não faltar comida, bebida, mas alguma coisa falta. O que fazer? Confia no Senhor. Confia, o vosso Pai está dizendo. Não é o Pai das aves, dos animais. O vosso Pai é o nosso Pai. Era o Pai dos discípulos do Senhor. O vosso Pai celeste sustenta esses animais por aí, vai sustentar. Deus tem o poder de sustentar você, com certeza. Ele te ama, por isso que Ele faz isso. Ele tem prazer em cuidar de nós. Ele tem prazer em nos ajudar. Você não tem prazer em cuidar do teu filho? Você que tem filho? Tem. Como é bom a gente fazer alguma coisa pelo filho, pelo neto, por alguém, a gente tem prazer. E Deus, será que Ele não tem prazer? Quando Deus criou tudo isso aqui, Ele fez um jardim, o jardim do Éden. Gostaria de ter morado lá um tempinho. Ele fez um jardim bacana, tinha tudo ali, até os animais. Ele chamou e falou: Adão, dá um nome para cada animal desse. Se você não gosta de um nome de um animal, o culpado é Adão. Então veja bem, Deus criou um ambiente favorável, muita água bonita, muita comida boa, muita fruta. Não podia ter comido ali, Eva e Adão acabaram comendo. Muita coisa boa, e no final de cada dia Deus chegava ali, estou chegando. Deus chegava e, como é que está? Está tudo bem? Por quê? Porque Deus queria cuidar. Deus não ia lá fazer uma inspeção apenas, ainda que poderia fazê-la, mas Deus queria cuidar do Adão e da Eva. Deus quer cuidar de você, amém? Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar do teu dia de amanhã. Experimenta entregar o amanhã para Deus. Experimenta entregar o daqui a pouco para Deus. Fala: Senhor, eu não estou dando conta, como diz os mineiros, mas eu confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Deixa Deus cuidar. Deus quer cuidar de você como filho, como uma filha, mas a gente não deixa. A gente atropela os planos de Deus para conosco. Deus quer fazer o melhor. O que a gente faz? A gente atrapalha Deus, porque a gente vai na frente de Deus. Pastor, dá para ir na frente de Deus? Via de regra, o ser humano vai na frente. E Deus vai chegando ali e fala: eu ia arrumar isso aí, você não deixou. Eu ia resolver essa questão. Você chegou na frente e complicou tudo. Confia no Senhor. Ansiedade, sinceramente, parece uma frase simplista, mas não é. Confiar em Deus de verdade, você já vence a ansiedade. Ou no mínimo começa a ter uma vitória muito grande assim. Vamos lá, como vencer a ansiedade? Diga assim: entendendo o nosso valor para Deus. Olha, porventura, o final do versículo 26, não valeis, diga assim, não valeis vós muito mais do que as aves? Será que a gente vale mais do que as aves? Um dia a gente estava na chácara, o pastor Josias foi lá e ele levou, como é que chama aquele pássaro que ele levou lá? Nós dois esquecemos. Mas é aquele pássaro que vem, que fica no ombro. Falou. E falou forte, é isso aí. Então, se eu falasse para o pastor Josias que a gente valia mais do que o passo dele, ele ia falar assim: não sei não. como ele gosta daquilo. Conversava, dava comida, vem com o papai, né? Eu achei interessante, né? O diálogo ali. O diálogo. Mas nós valemos mais para Deus. Se Deus cuida dos animais, das aves, nós valemos muito mais. A Bíblia diz que Deus criou cada animal. Deus criou. Tem nada aqui no mundo que Deus não criou. O diabo não criou nada. Nada. Ele tenta imitar. O diabo, ele é um imitador, mas não é dos melhores. Ele tenta fazer, mas o que ele faz não é completo. Ele só consegue fazer alguma coisa que já foi feita por Deus. Mas Deus criou. Tudo que você vê nesse mundo, incluindo os animais, Deus criou. O ser humano, a Bíblia não diz que Deus criou. Fala assim, Ele formou o homem e o fez à sua imagem e semelhança. E quando ele vai formar aquele homem, ele capricha para fazer,
Ele vai ali, ele sopra no ser humano, ou naquela alma, o fôlego de vida. Para mim, é uma interpretação teológica, eu entendo assim, ele sopra a vida, ele passa para o ser humano da sua própria vida. Não tem nenhum outro ser no mundo criado que é eterno. Um dia alguém chegou, estava no curso de teologia, eu estava dando aula, teologia sistemática, a pessoa falou assim: pastor, meu cachorrinho vai ou não vai para o céu? Eu falei, eu não entendi a pergunta. O meu cachorrinho, o senhor não conhece meu cachorrinho, cara. Vai ou não vai para o céu? Eu falei, eu até gostaria que fosse, mas é difícil, né? Ele tem um limite de vida. O único ser que esteve o fôlego de Deus, ou seja, que recebeu da vida de Deus. O que Deus é? Eterno. Deus é eterno. A vida de Deus não tem fim, não tem começo. Deus vive, sempre viveu, sempre viverá. Quando Ele cria o ser humano, Ele passa da sua vida. O ser humano é eterno. Essa eternidade poderá ser vivida no futuro, longe de Deus, num lugar infernal, ou com Deus. Terá dois destinos diferentes. Porém, tanto um quanto o outro não tem jeito, não vai morrer lá sofrendo e não vai morrer mais quem estiver vivendo, porque Deus passou. Então, a partir daquele momento, o ser humano passou a ter muitíssimo mais valor do que qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa criada. O teu valor para Deus é imensurável, é grande, é muito grande. Você tem valor, nós somos obra-prima de Deus, algo grande, como eu disse, seres eternos, vidas preciosíssimas, valiosas. Você vale muito, você vale mais do que pensa, você vale. Então você tem que entender o teu valor. Muitas vezes a gente se autodesvaloriza, a gente não dá a nós mesmos o devido valor, e o diabo sopra, ou atira um dardo inflamado em nossa mente. Você não tem valor, mas você tem. A gente tem muito valor para Deus. E se Deus cuida de tudo, de todas as criaturas, Ele não vai cuidar de você? Ele não vai te abençoar? Entenda o teu valor. E saia daqui dessa noite pensando, eu tenho muito valor. Por isso que a gente não deve entrar no pecado de fazer tudo aquilo que não é bom. Por quê? Porque você tem valor. Deus olha para você com um olhar te valorizando muito. Você tem valor. Então Ele vai te cuidar, Ele vai te abençoar. Você vence a ansiedade quando você entende isso. Quando você entende o teu valor. Enquanto você não se valorizar, você não vai conseguir vencer a ansiedade, porque você vai achar que você não merece. Eu vejo pessoas orando assim: Senhor, eu não mereço nada. Eu estou perto e falei: Senhor, essa oração aí eu passo longe dela, eu estou aqui nessa noite, eu quero muita bênção do Senhor. Não fica falando para Deus que você não merece nada, porque se Deus dá uma carimbada, você está com a vida complicada. Você tem que chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu estou aqui, e por Tua graça eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor projetou para mim, e mais alguma coisa ainda, né? Se o Senhor resolver dar mais alguma coisa do que o Senhor não tinha pensado, pode pensar e mandar, que eu estou aqui esperando, porque o Senhor me fez a Tua imagem e semelhança. Entenda o teu valor, valoriza você. Quando alguém falar que você é menos do que eu sou nada, eu sou no mínimo igual a você, eu estou bem, eu sou de Deus, nós somos pessoas de Deus, irmão, nós temos muito valor, é isso que Jesus está transmitindo, as palavras aqui são de Jesus, o nosso valor é grande, amém? Esse relógio ali, eu que mandei colocar, depois quando eu olho para ele, me dá um pouquinho de raiva dele. Como vencer a ansiedade? Diga assim: compreendendo a nossa dependência de Deus. O versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado aí, 40, 50 centímetros, ao curso da sua vida? Qual de vós? Se a gente tem que entender o valor, e nós temos grande valor, nós precisamos também compreender a nossa dependência de Deus. E tem muita gente que não compreende isso. Tem pessoa que imagina que nasceu
para fazer o que bem entende. Não. Nós fomos criados por Deus para a sua glória. Quando Deus divide conosco a sua própria vida, Ele nos deu o melhor que poderia nos conceder. Tem nada melhor do que a gente ter vida abundante na terra e vida eterna no céu. Lá no céu, a gente terá uma conexão muito forte com Deus. O grande pecado de Satanás foi querer perder essa conexão. Não, eu não dependo. Eu não preciso. Eu vou. E enganou muitos anjos ali e os levou consigo. Quando a gente entende a nossa dependência de Deus, nós não estamos nos apequenando, não, nos fazendo menores. Nós estamos crescendo, porque a nossa dependência de Deus nos leva para Deus, nos leva a viver em Deus e com Deus. Quando Jesus diz que Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ele está demonstrando essa dependência, mas é uma dependência maravilhosa. Ele está dizendo o seguinte: tudo que existe é de Cristo, e nós somos sócios dele em tudo. Co-herdeiro, nós temos uma sociedade com Jesus Cristo, ou seja, Deus tem aí um universo que não dá para medir, tem tudo isso que a gente vê, que a gente não vê, e tudo aquilo que talvez nunca veremos, mas tudo é nosso. Tudo é nosso quando nós estamos sendo um com Deus. A nossa dependência não é de um ser incapaz ou de uma criança. A nossa dependência é de uma ligação muito forte. É o ramo na videira, ali que é a dependência, é estar ligado na videira verdadeira. E quando nós estamos ligados em Deus, nós dependemos dEle, mas essa dependência nos abençoa demais, amém? Você depende de Deus. O diabo vai acabar comigo? Não vai, você depende de Deus. O patrão vai acabar comigo? Não vai, você depende de Deus. Tem gente me perseguindo, eles vão me derrotar? Não vão te derrotar. Você depende, você é um com Deus. Você é um. Jesus fez a oração de João 17 para que seja uma. Quando nós somos um aqui, nós nos unimos com Cristo. E Ele termina o capítulo da oração de João 17 dizendo que nós vamos estar com Ele. Ele quer nos levar para estarmos sempre com Ele. Isso é uma dependência, é uma concessão permanente da graça e da glória de Deus para conosco. Quando a gente chegar nos céus, nós vamos nos sentir pessoas tão valorizadas, que nós vamos começar a vivenciar algo que aqui na terra não dá para pensar, aquilatar, não dá, mas nós vamos chegar lá. Essa dependência que o inimigo saiu fora e leva gente com ele hoje, ou pelo menos os induz a fazer isso. Nós que estamos em Cristo, nós que compreendemos aqui, que dependemos dele, sim, sem ele não somos nada, mas lá no céu nós vamos vivenciar toda a delícia. Já pensou, lá no céu você vai ter a glória de Deus, na nova terra, coisa maravilhosa, uma cidade de um tamanho enorme, feita por Jesus. E ali a gente vai viver naquela glória. Você não vai querer mais nada. Alguém fala, lá não tem um sol, porque Jesus é o sol da justiça. Lá não vai ter noite, não vai ter nada, não vai ter o mar, porque não vai haver divisão, não vai haver, será tudo de bom. Sabe isso de bom que você sonhou ter na terra? Isso aqui é muito pequeno diante daquilo que você terá na glória. Você vai ter uma vida, numa dependência, mas é uma dependência gloriosa. Você vai viver o melhor de Deus com Deus. Deus vai dividir com você o que Ele tem de glorioso. Você vai viver aquilo. E lá, Apocalipse 22:5 diz que nós reinaremos com Cristo. Lá na glória nós vamos reinar. Pastor, nós vamos ser escravos? Não, reis. Nós vamos reinar onde? Onde só quando chegar lá para saber. Mas nós vamos reinar. É algo maravilhoso. Amém?
Vamos encerrar a mensagem. Como vencer a ansiedade? Diga assim: buscando o reino e a justiça de Deus. Versículo 33, um dos mais conhecidos da Bíblia, diz: buscai, pois, em primeiríssimo lugar o seu reino, o reino de Deus, sua justiça, a justiça de Deus, e todas essas coisas que os versículos anteriores nos mostraram serão acrescentadas. Fisicamente, emocionalmente, materialmente, em todos os aspectos, nós vamos alcançar. Mas aqui, para a gente completando, vencer essa ansiedade, a gente tem que buscar esse reino. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino agora, Senhor. Isso é a minha prioridade. Eu quero o teu reino. Eu quero a tua justiça. A gente quer fazer a nossa justiça prevalecer. A gente quer o tempo todo dar o troco em alguém que fez um mal para a gente, porque a gente quer que a nossa justiça reine, domine. Mas a gente tem que pedir: Senhor, venha o teu reino, venha a tua justiça. A justiça de Deus muitas vezes é mais dura do que a nossa, mas Ele sabe o que faz. Mas quando a gente busca o reino de Deus aqui, e a justiça de Deus, aí a ansiedade vai embora, porque você vai viver debaixo de uma unção abençoadora. Quando você vive no reino de Deus, o inimigo não tem poder sobre você. Quando você vive no reino de Deus, a comida não falta na tua mesa. Quando você vive no reino de Deus, você não vai falir daqui a pouco. Quando você vive no reino de Deus, vai dar certo, ainda que deu tudo errado agora. Pode estar tudo errado na tua vida, mas lá na frente você vai terminar bem a corrida. Você não vai perder, você vai ganhar. A graça de Deus te faz isso. Você não vai chegar derrotado. Você não vai chegar ali na frente e vai dizer: perdi. Não, você ganhou. Servo de Deus não tem perdi. Não, ganhei. Eu posso não estar vendo a vitória, mas pela fé eu sei que vai acontecer. Eu sei. Quando Jó vivia o pior momento da história de alguém ali no Velho Testamento, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e que há de se manifestar. Mas nós é mais fácil, nós sabemos que o Redentor já veio. Ele veio e fez tudo que nós sabemos. E Ele vai voltar e nos buscar. Mas esse reino tem que ser agora. Se a gente quer viver num reino de glória, reinando, já pensou? Reinando com Deus. Reinando com Deus. Se a gente quer viver o reino de Deus na sua plenitude, nós temos que começar a tomar posse ou entrar nesse reino agora. O reino de Deus está aqui. A gente não depende do reino de um governo, né? Vai ali, um ganha uma eleição, não pode não ser o candidato que a gente imaginou. Tomara que seja, mas pode não ser. O mundo não acabou, não. O nosso reino não é daqui. O nosso reino é de lá. O nosso reino, e o nosso rei é rei dos reis. O nosso rei venceu. O que o Adão perdeu, ele ganhou, ele conquistou, ele venceu. O pecado, o diabo, morte, tudo, ele venceu. E se nós estivermos no seu reino aqui, nós vivenciaremos o seu reino numa plenitude altíssima lá na glória. Amém? Fique de pé e aplauda o Senhor.